Atos 2, 42. Diz a palavra do Senhor. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Vamos pedir a bênção do Senhor, meus irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos perdoe os nossos pecados pelo sangue de Jesus, seu Filho. Nós pedimos, ó Deus, suplicamos nesse momento por sua grande misericórdia, por sua grande graça, que o Senhor Espírito Santo, Ele nos abençoe, nos dirija nesta aula, Senhor, para que seja a sua palavra, seja o seu ensino revelado nas Sagradas Escrituras. O Senhor abençoe cada um de nós, nos edifique, abençoe estes irmãos que têm estudado conosco já há vários meses, e as doutrinas das Escrituras, e que nós possamos nos fortalecer, Senhor, na Santa Palavra, em nome de Jesus. Seja conosco a sua misericórdia, a sua graça, e abençoa todos os trabalhos também deste dia do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos falar do culto, né? Culto ao Senhor. Então, você já pode abrir aí no capítulo 22, né? Sobre o culto religioso e o dia do Senhor. Nós estudamos a semana passada sobre a liberdade cristã. Nós vimos que nós somos livres, né? do pecado, da culpa, do medo, do poder da morte, que o Senhor, inclusive nesse estado da igreja, na nova aliança, somos livres daqueles rituais, das cerimônias judaicas, nos dá muito mais liberdade para adorar, que o Senhor, Ele é Deus, que Deus é o Senhor da nossa consciência somente, e que nós não só obedecemos os homens dentro daquilo que o Senhor da consciência nos ordena, nós obedecemos os homens naquilo que o Senhor coloca ao Senhor, na verdade, não aos homens, e aquilo que os homens nos exigirem fora da vontade do Senhor, nós desobedecemos, né? Vimos que a liberdade cristã, porém, não quer dizer libertinagem, mas é uma liberdade para obedecer a Deus. Eu coloquei uma definição assim que eu achei bem interessante. A liberdade cristã não é liberdade para fazer o que eu quiser, né? Mas é para fazer livremente a vontade do Senhor. Então não é fazer qualquer coisa, tenho vontade de fazer, mas é fazer livremente a vontade do Senhor, sem nenhuma pressão, sem nenhum medo. Então, basicamente, estes foram os... Resumindo, bem resumidinho, né? Bem resumido a lição, a aula passada, né? Bom dia, irmãos. Bom dia, irmã Isabel. Resumindo a aula passada, assim nós falamos. Hoje nós vamos falar sobre o culto religioso e o dia do Senhor, meus irmãos. E eu pretendo, com a graça do Senhor, falar até o parágrafo número 4, tá bom? A gente vai estudar aí com a graça de Deus. Como nós temos visto, a nossa confissão, cada parágrafo das lições, das doutrinas, melhor dizendo, elas são ordenadas de uma forma lógica, fazendo compreender o ensino da Escritura sobre aquele assunto. Eu comecei com vocês lendo Atos, capítulo 2, alguns versículos, especialmente o versículo 46, que nos diz assim:
e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Né? Então, o culto, desde o início da igreja cristã, ele era um culto ordenado, era um culto conforme a vontade de Deus. Né? E nós vamos estudar sobre esses assuntos. Irmãos, a lição é o capítulo 22, então, que nós vamos estudar hoje, tá? Eu vou ler com vocês, então, o primeiro parágrafo, que diz assim: a luz da natureza mostra que existe um Deus, que tem senhorio e soberania sobre tudo, que ele é justo, bom e faz bem a todos, e, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado por sua própria vontade revelada, de forma que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Então nós temos aqui, nesse primeiro parágrafo, dois assuntos sobre o culto. Né? Então o capítulo ele trata do culto e trata do dia do Senhor. Por que do dia do Senhor? Porque o dia do Senhor é dia de culto, né? Que é o domingo, dia do Senhor. Então, esse parágrafo mais especificamente, ele fala sobre o objeto do nosso culto, a quem nós devemos cultuar, e, em segundo lugar, fala da forma do nosso culto, a expressão do nosso culto. Né? Então, quando nós falamos de culto, eu gosto de usar os aspectos de um comentarista reformado, que ele coloca assim: quando nós falamos de culto, nós temos o objeto, nós temos a forma, nós temos a atitude. Né? Então, o que é o objeto? O objeto é a quem você direciona o seu culto. Então, no caso, nosso objeto de culto é a Deus. Né? Então, o nosso adorado, a quem nós cultuamos, é a Deus. A forma que nós cultuamos é a forma externa. Né? Então, se eu canto, se eu oro, essas coisas são externas, né? E a atitude é algo interno. Então, tem esses três aspectos do culto. Então, o culto é feito a Deus, a forma de adorar externa, né? Eu exerço uma certa forma de adoração. Agora, a minha atitude também é importante, então, de respeito ao meu coração, de respeito àquilo que está dentro de mim, né? Então, esse parágrafo aqui, ele fala do objeto do culto, que é o próprio Deus, e fala da forma do culto. Então, ele diz que a luz da natureza mostra que existe um Deus. O que é essa luz da natureza? É a revelação natural. A própria revelação, Paulo diz que a criação revela Deus, né? O Salmo 19 também fala isso, que a criação revela Deus. Paulo também diz no capítulo 2 que nós temos uma consciência sobre Deus, sobre a lei de Deus. Mesmo na queda, o homem tem essa consciência. Então, tudo isso é revelação natural. Então, a luz da natureza mostra que existe um Deus que tem senhorio e soberania sobre tudo, que Ele é justo, bom e faz bem a todos. Então, esse Deus único que a própria revelação natural já mostra, né? Mas que nós vamos realmente entender isso pela revelação especial. A revelação especial é a Escritura Sagrada, é Cristo Jesus, conforme revelado na Palavra de Deus, né? Então, nós temos aqui a revelação de que existe um Deus que tem senhorio e soberania sobre tudo. Não existe dois deuses, três deuses, é um Deus só, né? Ele é triuno, três pessoas, mas um único Deus, e que Ele é justo e bom e faz bem a todos. Então, é evidente que há um Deus, nós temos essa revelação na própria natureza, que Ele cuida dessa natureza, que Ele é bom, que Ele sustenta, que Ele alimenta, que Ele providencia, que Ele abençoa, mesmo no pecado, né? Porque Ele é bom, Ele é misericordioso, e portanto deve ser, esse único Deus bom, deve ser
temido, amado, louvado, invocado. É aquilo que nós estamos estudando, inclusive, no primeiro mandamento, no catecismo maior, né? Então, ele deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Até eu disse que aqui tinha o objeto e a forma, mas desculpe, na verdade tem também aqui a atitude. A atitude é interna. Como é que eu devo fazer isso? Com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Então aqui na verdade temos 3 aspectos do culto, né, nesse primeiro parágrafo. O objeto do culto, a atitude que tem que ser com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, ou seja, tem que ser realmente com todo o ser, meu ser tem que se voltar para Deus em adoração e culto. Agora o modo, que é a forma, né? A forma externa, como é que eu posso fazer isso? É como eu quiser, da maneira como eu entender que tem que ser feito? Não, isso é prescrito nas Sagradas Escrituras, ou seja, o culto, e aqui está se falando principalmente no culto público, né? E deixa eu falar para vocês também uma coisa, um detalhe já para os irmãos já pensarem, né? O culto, ele é exercido de que forma, né? Quais são, vamos dizer assim, os tipos de culto, que na verdade é uma vida de culto, né? O culto público é o culto com a igreja, quando nós cultuamos publicamente junto com nossos irmãos, que é o que nós estamos fazendo aqui no Dia do Senhor. Nós nos reunimos no culto de oração, nas terças-feiras, qualquer reunião da igreja, né? Então nós estamos cultuando com a igreja, o culto público. Agora, existe o culto particular, que nós devemos fazer todos os dias, tirar um tempo do nosso dia para ler a Bíblia, para orar. Isso é muito importante, nós não podemos deixar de fazer isso. E existe o culto familiar, que é quando nós reunimos a nossa família. E é claro que isso vai ter variação, vai ter família que nem todo mundo vai ser cristão, mas reunimos aqueles que estão interessados em cultuar conosco da nossa família, reunimos e vamos cultuar como família, né? Mas existe ainda um outro tipo de culto, vamos dizer assim, que é o culto que engloba todos esses, né? O culto público, familiar, particular, e que envolve a nossa vida inteira. Ou seja, quando você está lá varrendo a sua casa, você está cultuando. Como, pastor, que eu estou cultuando? Porque você está fazendo aquilo para Deus. Qualquer coisa nós devemos fazer. Lembra que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então eu devo fazer tudo para Deus. Portanto, o culto, ele é um culto da minha vida. A minha vida deve ser um culto. Agora, esse culto, ele tem aqueles momentos específicos, né? Culto público, culto particular, culto familiar. Mas a minha vida toda deve ser um culto. Na sua profissão, no seu estudo, o que você estiver fazendo, no seu descanso, tudo nós devemos fazer para Deus. Então a nossa vida deve ser um culto. E o que ele está falando aqui mais especificamente envolve esses aspectos todos, né? Nós devemos fazer com ordem, conforme a vontade de Deus, mas aqui especialmente no culto público. No culto público. Como é que eu tenho que viver? Como um culto, não é? É de acordo com a minha cabeça? Não, é de acordo com a vontade de Deus. Assim também o culto público, ele não pode ser de acordo com a minha cabeça, de acordo com o que eu penso, mas de acordo com a vontade de Deus. Então, por quê, irmãos? Ele tem que ser assim, e ele vai nos guardar da nossa própria invenção e pecado e de Satanás, né? Porque o diabo não para de trabalhar. E ele tenta desviar, tentar os cristãos para um tipo de vida, de culto, que não é de acordo com a vontade de Deus. Então, o que Deus prescreve na sua palavra? O que Deus mostra na sua palavra? Que o culto não pode ser feito de acordo com as minhas imaginações, nem de acordo com as invenções dos homens, né? Imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás. Mas tem que ser feito de acordo com as Sagradas Escrituras. E diz aqui, nem sobre qualquer representação visível ou qualquer modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Aqui dentro de um contexto que eles tinham da Igreja Católica Romana, que a Igreja sempre teve aquelas imagens, né? Então representações visíveis. Mas o que eles estão querendo dizer, o princípio geral aqui é o seguinte, é que não se deve cultuar a Deus de acordo com o meu pensamento, muito menos, é claro, né? De acordo com Satanás, mas de acordo com o que é prescrito nas Sagradas Escrituras. Vamos ver então aqui 2 versículos, irmãos, que vão apoiar
estas ideias aqui. Primeiro, Marcos 12:33. Marcos 12:33. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o 30 ao 33, tá bom? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, 12:30, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que é um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, é amar o próximo, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então observe bem aqui, que aqui está falando do objeto do culto, que é Deus. Nós temos que adorar só a Deus, irmãos. Adorar qualquer outra coisa é o pecado de quê? De idolatria, né? O primeiro mandamento diz o quê? Que nós não devemos adorar outros deuses, mas só o Senhor. Então, Ele é o nosso objeto de culto, Ele é o nosso adorado. Agora, qual é a atitude? A atitude é de todo o coração, todo o entendimento, é com sinceridade, com verdade, com amor, com zelo, atitude interna. E a forma do culto? A forma do culto, nós vamos ver aqui, irmãos, Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdias a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Né? Então veja aqui a forma: não fazer imagem de escultura, não se encurvar diante delas. E Deuteronômio 12:32, tem que ler esse aqui também. Deuteronômio 12:32. Diz assim a Sagrada Escritura. Deuteronômio 12:32. Deuteronômio 12:32. Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Está observando aqui? Então, o que nós temos que fazer? O que o Senhor ordena. Não acrescentar nada, nem tirar nada do que Ele ordena. Vocês lembram como era o culto do Antigo Testamento? Israel chegava assim: vamos cultuar como nós quisermos. Era assim? Não, era tudo prescrito. Era tudo ordenado conforme a vontade do Senhor, naquele culto. E agora no Novo Testamento? A mesma coisa, irmão. Então nós não podemos nem tirar, nem acrescentar alguma coisa ao culto ao Senhor. Vamos então, vou fazer um resuminho aqui do primeiro parágrafo, quem quiser anotar, tá bom? Então, aqui nós temos, vou colocar assim este resumo. Aqueles três aspectos que eu mostrei para vocês. Deus é o objeto do culto. Atitude interna. Aliás, atitude interna não precisa. Atitude deve ser com todo o coração, alma e força. E a forma
é conforme ele prescreveu. Bom? Então, resumo desse parágrafo. Deus é objeto do culto, a atitude deve ser de todo o coração, alma e força, e a forma é conforme ele prescreveu. Escreveu onde? Né? Nas Escrituras. Segundo parágrafo, meus irmãos, vamos ver. Aí ele vai agora destrinchando esse primeiro parágrafo, ele é assim, introdutório, né? E os próximos parágrafos ele vai destrinchar a doutrina, o assunto. Então, o segundo parágrafo diz assim: o culto religioso deve ser dado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e somente a Ele, não a anjos, santos ou qualquer outra criatura, e desde a queda, não sem o mediador, nem na mediação de qualquer outro, senão de Cristo. Aqui nós temos, então, o objeto do culto, vamos dizer assim, e a maneira como esse culto é aceitável diante de Deus. O objeto do culto, quem nós devemos adorar somente. Essa palavra somente, ela é muito importante. Porque quando você diz somente, você quer dizer somente. Você não pode adorar a Deus e adorar mais alguma coisa, mais alguma pessoa, ou adorar qualquer criatura. É somente a Deus. Então, quem é o objeto do nosso culto? O único Deus. Então, eu devo adorar este único Deus, que é trino, né? É um único Deus, mas ele subsiste em 3 pessoas. Então, minha adoração deve ser a este único Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A este único Deus. Somente a Ele. Somente a Ele. Eu não devo adorar, porque essa vai ser a tentação constante no cristianismo, né? Tem sido no cristianismo histórico e é também hoje. Não devo adorar os anjos, não devo adorar os santos, e ele coloca, nem qualquer outra criatura. Por quê? Às vezes nós achamos que idólatra é só quem faz oração aos santos ou quem faz oração aos anjos, né? Que conta com a ajuda de anjos e adora anjos. Mas a adoração é qualquer coisa. Eu posso adorar a minha roupa, né? Eu posso adorar o meu dinheiro, eu posso adorar a minha família, eu posso adorar um partido político, eu posso adorar uma filosofia, eu posso adorar qualquer coisa. Então, uma criatura, uma ideia, não. O objeto do nosso culto é somente o Senhor. Agora aqui, sobre culto público, esse assunto dos anjos e dos santos, ele é importante porque no culto público, a Igreja Católica, por exemplo, ela ensinou adoração, oração, invocação de santos, como se eles fossem nossos auxiliadores, né? Para nós nos achegarmos a Deus, aí tem Maria, que nos ajuda, aí tem os santos, apóstolos, aí tem outros santos que a igreja foi produzindo ao longo da história, pessoas que eles foram canonizando, considerando santos, aí tem os devotos daquele santo, os devotos daquele outro santo, tudo isso é idolatria, né? Porque a nossa adoração deve ser somente ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, meus irmãos, depois da queda, porque vocês lembram que Adão foi expulso do paraíso, depois da queda nós só temos um acesso a este Deus único, nós só temos um acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por meio do mediador, que é a segunda pessoa da Trindade. Quem é? O Filho, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o mediador. Nós precisamos de um mediador e nós só temos um mediador também. É importante nós notarmos que esse somente se refere a Deus e a um mediador, porque aqui está o ataque à verdade do Evangelho pelo diabo e pelos homens, porque o diabo e o próprio coração humano levam as pessoas a adorarem outros deuses. E quando pensa no mediador, também quer inventar mediadores. Não, nós só temos que adorar um Deus, Deus único e triuno, né? Pai, Filho e Espírito Santo, o triuno Deus, melhor dizendo, e que é o único Deus, e por um mediador único também, que é Jesus Cristo. Então nós não temos
que adorar, que orar, que invocar outros santos ou anjos ou o que for, criatura qualquer, somente ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós temos que fazer por um único mediador, que é Jesus Cristo. Porque vocês sabem que a Igreja Católica colocou muitos mediadores, e a Igreja Evangélica também moderna, tem um monte de mediador. Tem gente, por exemplo, que pensa que Deus só ouve a oração do pastor da igreja dele, do apóstolo da igreja dele, né? Então, tudo isso aí é uma, vamos dizer assim, é um meio de achar outros mediadores. Se o pastor não orar por mim, Deus não vai me ouvir. Não, você pode orar em nome de Jesus, você só precisa de um mediador, não é o pastor, não é o apóstolo. Hoje em dia já tem apóstolo nas igrejas, né? O único mediador é Jesus, Então nós temos que ter muito cuidado com isso, meus irmãos. A nossa adoração, ela é a este único Deus e por este único mediador, que é Jesus Cristo. Vamos ver Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19, que diz assim: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Veja então que é esse Deus único, que subsiste em três pessoas, é o triuno Deus. Porque essa expressão triuno quer dizer que são três pessoas, um único Deus, né? É o mistério da Trindade, né? Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Um único Deus, não são três deuses, é um único Deus, mas que subsiste em três pessoas divinas, né? Então, é esse Deus único, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é que nós invocamos. Quando você batiza uma pessoa, você batiza em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, este é o objeto do nosso culto, esse Deus triuno. Agora, meus irmãos, nós temos somente um mediador, 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. E esse mediador é o Senhor Jesus Cristo. E aqui ele coloca, né, as duas verdades, que há um só Deus, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, ele somente, porque ele morreu na cruz por nossos pecados, ele é o mediador. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, por isso que tudo que nós temos é em Cristo. E pastor, e os homens, e os anjos, como é que fica nisso, né? Eu só quero colocar aqui um texto que está em Apocalipse 19, 10, que até Pedro quis adorar um ser celestial, né, que aparece aqui em Apocalipse 19, 10. Olha só o que diz. João que escreveu o Apocalipse, né? Apocalipse 19, 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, quando João ficou tão entusiasmado em ver a beleza e a glória daquele ser, o adorou, e ele disse então: não faça isso, eu sou teu servo e conservo de teus irmãos. Aliás, eu sou teu conservo e de teus irmãos. Adora a Deus, adora a Deus. Você lembra também que tentaram adorar os apóstolos em algumas ocasiões e disseram não aceitaram a adoração. Então, meus irmãos, o resumo do segundo parágrafo, que já está bem resumidinho aqui, né? O culto é somente a Deus e por meio de Cristo somente. Vamos colocar assim, tá bom? É um resumo. O culto é somente a Deus e por Cristo somente. Tá?
Terceiro parágrafo, vamos ler. A oração com ações de graças, sendo uma parte natural da adoração, é por Deus exigida de todos os homens. Mas para que possa ser aceita, deve ser feita em nome do Filho, com a ajuda do Espírito, segundo a sua vontade, com entendimento, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança, e quando na companhia de outros em uma língua conhecida. Aqui nós temos os dois próximos parágrafos que vão falar de uma parte do culto que é essencial, que é a oração, né? Então, já pensou um culto sem oração? Não existe, não tem nem sentido, né? Então, a oração com ações de graça é uma parte natural da adoração. É uma parte que não pode faltar, é uma parte que a própria revelação natural e as Sagradas Escrituras, elas apontam que deve ter. Eu creio, inclusive, que isso nem é discutido, se deve ou não orar. Eu nunca vi uma igreja que diz, não devemos orar, né? Com todos os erros que tem por aí. Agora, o problema é que muitas vezes vai faltando a oração mesmo que as igrejas defendam a oração vai ficando ou resumida demais, ou a oração vai sendo deturpada. E como é que então, como que devemos fazer então a oração? Ela é algo natural, e é por Deus exigida de todos os homens. Evidentemente, nas Sagradas Escrituras e na própria revelação que Deus faz na criação, que nós entendemos pelas Escrituras, Deus exige que os homens o invoquem, que os homens orem a Ele, que os homens o busquem. Mas para ela ser aceita, ela tem que ser feita, como nós vimos no parágrafo anterior, que o culto é por meio de um mediador, que é Jesus. Então, a oração ela deve ser feita no nome do Filho, no nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz toda a obra. O Espírito Santo é o nosso auxiliador, então ele nos ilumina, ele nos convence, ele nos regenera, ele nos santifica e ele nos dirige nas nossas orações por meio das Escrituras. Ele vai nos orientando por meio da sua palavra e vai nos impulsionando a orar e a buscar o Senhor, conforme a vontade de Deus nas Escrituras. Deve ser também segundo a sua vontade. Eu devo sempre orar de acordo com as Sagradas Escrituras, com os princípios das Escrituras, ou seja, de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com o meu pensamento. E eu devo... Você lembra que Jesus, o próprio Cristo, ele disse, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Sempre a oração ela é feita se submetendo à vontade do Senhor em todas as coisas. E ela deve ter uma atitude também interna, meus irmãos, com entendimento. É uma oração esclarecida. A oração verdadeira não é uma oração ignorante, não é uma oração sem a iluminação do Espírito Santo nas Escrituras. É uma oração com entendimento, esclarecida, com reverência, porque nós estamos diante de Deus. Como é que eu vou chegar diante de Deus de qualquer jeito, né? Se quando você chega, vamos dizer assim, com o presidente da República, com o governador, com o juiz, você tem uma certa solenidade, como é que eu vou chegar diante de Deus de qualquer forma? Então, reverentemente como Deus, com humildade, porque Ele é o Senhor e eu sou servo, né? Humildade, com fervor, não é aquela oração desanimada, uma oração, sabe, sem vontade, mas com fervor, fé, amor e perseverança. Esse fervor vem exatamente da fé e do amor, né? E a perseverança é porque nós não podemos deixar de orar. Eu já orei muito na semana passada, essa semana eu vou tirar férias da oração. Não existe isso. Hoje é dia de folga, hoje eu não vou orar, né? Também não existe isso. Oração é perseverança na oração. Eu já levanto de manhã orando, já passo o dia cultuando a Deus em tudo que faço e devo tirar um tempo para orar, devo guardar o dia do Senhor, que é um dia especial de oração. Você vai para sua casa agora, tire um tempo para orar, até mais que os outros dias, mas a gente vai falar do dia do Senhor em seguida, não hoje ainda. Eu vou poder falar algumas coisas mais para os irmãos sobre o dia do Senhor. Mas enfim, nós temos que orar sempre, continuar orando, buscando ao Senhor.
E quando na companhia de outras pessoas, deve ser feita em uma língua conhecida. Uma língua conhecida. Eu vou orar aqui. Como é feita a oração na igreja? Cada um ora aí? Não. Uma pessoa ora e as outras vão orar com a pessoa. Não é assim que faz? Tem um dirigente da oração. Então, se eu vou orar, você tem que ouvir e tem que entender o que eu estou falando, para que você possa dizer o quê? Amém. Ou não diga amém, né? Se a oração foi errada. Mas você tem que entender. Então, quando é na companhia de outros irmãos, de outras pessoas, tem que ser numa língua conhecida. Eles estão falando aqui porque no tempo das confissões, o contexto ali era o quê? Igreja Católica de novo, né? E as missas eram em latim, que era uma língua totalmente desconhecida para o povo comum. Então, meus irmãos, não pode ser feito assim, tem que ser numa língua conhecida. Hoje nós temos a questão dos pentecostais, que oram segundo o que eles dizem em línguas, né? E ninguém entende o que eles falam. Então, isso também não é prescrito na Escritura, muito ao contrário, inclusive proibido. Então, se eu vou orar, eu devo orar numa língua conhecida. Vamos ver aqui, meus irmãos, os textos. Meu tempo está quase estourando. Então, vamos ler aqui 2 versículos apenas, irmãos. Deixa eu escolher aqui direitinho. 1 João 5,14. João 5,14. E esta confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tá bom? Então, o que nós temos aqui, irmãos? Que nós temos que orar segundo a vontade de Deus. E 1 Coríntios 14, 16. 1 Coríntios 14, 16. De maneira que se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto, o Amém, sobre tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado. Aqui está falando do dom de línguas, que naquele contexto ali existia realmente, né? E que devia ser evitado ali. Numa língua desconhecida, não se devia falar numa língua desconhecida, mas numa língua conhecida, para que a pessoa pudesse dizer o amém. Então, meus irmãos, a oração, vou fazer um resumo aqui também desse parágrafo, né? A oração, ela é natural e ela deve ser feita em nome de Jesus, com atitude correta. E numa língua conhecida, né? Esse é o resumo aqui, tá? Vou repetir. A oração, ela é uma parte natural do culto, né? Deve ser feita em nome de Jesus, com atitude correta e numa língua conhecida. Quando você está na companhia de outros, né? Agora, se você sabe alemão, quer orar alemão sozinho, pode orar, né? Sabe inglês, qualquer língua que você souber, pode orar sozinho. Mas quando você vai orar na presença de outros, você deve orar numa língua conhecida. 4º parágrafo, para a gente não deixar para outra semana, seguindo o nosso curso aqui. A oração deve ser feita por coisas lícitas
por todos os tipos de homens vivos ou que ainda viverão, mas não pelos mortos, nem por aqueles de quem possa ser conhecido que pecaram o pecado para a morte. Tá? Então, o que acontece aqui? Pelo que eu devorar, meus irmãos, eu devorar só por coisas lícitas e por todos os tipos de homem, mas os homens vivos. Né? Então, o que eu devo pedir? Só o que é lícito. O que é lícito, que a Bíblia diz que é lícito. Por quem eu devorar? Só pelos vivos ou pelos que ainda vão nascer. Entendeu? Nunca pelos mortos. E também não devorar por aqueles que se é conhecido que cometeram pecado para a morte. Pecado para a morte. Então vamos pensar aqui. A oração, eu devo orar segundo a vontade de Deus. Então, o que nós vimos no parágrafo anterior, eu devo orar somente conforme a palavra de Deus. Eu não vou, por exemplo, não posso orar, por exemplo, pedindo assim, ó Deus, eu quero. Vocês já ouviram falar? Eu já ouvi falar isso, que tem oração, tem ladrões que oram, tem assassinos que oram. Não apareceu um dia lá uns que roubando as coisas públicas? Foi filmado isso, estava orando, agradecendo a Deus, estava roubando e estava agradecendo a Deus. Meu irmão, isso é um absurdo, né? Isso não é oração. A oração é por coisas o quê? Lícitas. É por coisas que são da vontade de Deus, né? Agora, por quem eu devorar? Eu devorar por todas as classes de homens, todos os tipos de pessoas, devorar por eles. E pelos que ainda vão nascer, mas não devorar pelos mortos. Por quê, pastor, não devorar pelos mortos? Porque os que morreram, como até a H. Hodges, né, que escreveu um comentário da Confissão, eu acho que é ele, que ele coloca mais ou menos assim. Se eles estão no céu, eles não precisam da nossa oração, porque eles já estão na glória, né? Não precisam de nós nada. Se eles estão no inferno, eles não vão sair de lá nunca mais, né? Eles não vão deixar, só vão sair para o juízo, né? No dia do juízo, mas não vão sair do estado de condenação. Então também minha oração. Mas vocês sabem que a Igreja Católica tem o quê? Purgatório, né? Purgatório. Purgatório é aquela fase que não é nem céu nem inferno, mas é uma fase de, vamos dizer assim, de uma certa pena ali pelos pecados daqueles que não foram direto para o céu, e aí tem que ficar orando para eles, né? Mas isso não é bíblico, não é para nós orarmos pelos mortos. E também não devemos orar por aqueles que cometeram o pecado para a morte. E aí, meus irmãos, é um assunto bem difícil, né? Qual é esse pecado para a morte? Mas eu quero aqui ler com vocês 1 João. Depois vocês leem os textos, irmãos, que fala que não deve orar, por quem deve orar, que não se deve orar pelos mortos, essas coisas todas que mostram isso. Mas vamos encerrar aqui lendo 1 João, capítulo 5, versículo 16. 1 João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida, àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo, e por esse não digo que ore. Pecado para a morte provavelmente se refere, irmãos, aqui, que ele diz assim, olha, esse você não deve orar, é daquela pessoa que apostatou definitivamente da fé. Inclusive, João fala aqui, aqueles que estavam conosco, mas não estão mais conosco, porque não eram do nosso grupo mesmo, né? Nos abandonaram. Então, por esses que abandonaram a fé, pisaram, Hebreus vai falar, aqueles que chegam a um ponto que não tem mais oração, não tem mais, melhor dizendo, sacrifício pelos pecados deles. São aqueles que pisaram no sangue de Jesus, abandonaram Cristo, foram disciplinados, por exemplo, pela igreja. É um caso, foram disciplinados pela igreja, mas não aceitaram a disciplina justa da igreja.
Então, por isso, não devemos orar. Mas é um assunto que a gente pode ir conversando melhor depois, tá bom? Então, meus irmãos, encerrando aqui a nossa aula de hoje, já estourei muito meu tempo já, mas a gente completou aqui esse 4º parágrafo. A oração, ela deve ser feita, um resuminho aqui desse 4º parágrafo. Pelo que é lícito, pelos vivos e pelos que ainda vão nascer, no caso, né? Você pode orar pelas pessoas que ainda vão nascer, nunca pelos mortos e pelos que cometeram pecado para a morte. Esse é o resumo aí, mas já está tão resumidinho, né? Acho que nem precisa resumir mais. O que é que nós vemos hoje, então? Que há um Deus só que deve ser adorado, isso é mostrado pela luz da natureza, que ele deve ser adorado com todo o coração, com a atitude certa, da forma como Deus prescreveu, que esse único Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, somente ele deve ser adorado, por meio somente de um mediador, que é Jesus. E que a oração deve ser feita em nome dele, com a ajuda do Espírito, segundo a vontade dele, com a atitude correta também, e numa língua conhecida, quando for em público. E que esta oração, meus irmãos, é pelo que é lícito por todos os tipos de homens vivos ou que viverão, mas nunca, jamais, pelos mortos, e nem pelos que cometeram o pecado o pecado para a morte. Tá bom? Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus nos fortaleça, nos abençoe. Senhor nosso Deus, graças nós damos ao Senhor por suas misericórdias, por podermos estudar, Senhor, este assunto tão precioso do culto, e que o Senhor nos dirija pelo Espírito Santo, nos impulsione a adorar somente ao Senhor, e amar e servir cada dia mais com mais zelo, com mais temor, com mais fervor no nosso coração, conforme a vontade do Senhor. Inclusive hoje, Senhor, todos os nossos cultos sejam agradáveis ao Senhor, por meio de Jesus. Perdoa os nossos pecados pelo sangue de Cristo, Senhor, e nos dê graça em nome de Jesus. Amém.